A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Deus abençoe vocês aí, né? Com muita alegria então que a gente chega no último capítulo desse livro maravilhoso de São Gaspar Bertone, falando sobre a questão da assídia, né? A assídia é esse vírus aí que realmente acaba matando o amor de Deus na vida e no coração da gente. Então você que gostaria de ouvir as outras aulas, que você então pudesse entrar aí no meu canal do YouTube, né, Jairo Botina de Fogo, e você vai ver aí todas as outras aulas, então da aula 1 até a aula 10. A gente vai ter agora a 11ª, tá? O livro que a gente está trabalhando é esse livro aqui, é a Assídia, tá bom? É o vírus que mata o amor, um santo da igreja chamado São Gaspar Bertone, fundador dos padres dos Santíssimos Estigmas, né? Ou seja, padres estigmatinos, tá joia? E um livro maravilhoso aí da editora Paulus, tá bom? E aqui eu quero agradecer aí ao Flávio e toda a equipe da editora Paulus, da livraria Paulus aqui de Campo Grande. E você que mora nas grandes capitais ou nas grandes cidades que tem uma livraria Paulus, você pode estar pedindo ou pedindo também pelo site. Você que mora no interior pode estar pedindo aqui também pela livraria aqui de Campo Grande, tá joia? Assídia, vírus que mata o amor, editora Paulus, São Gaspar Bertone, tá bom? A instrução desse capítulo de hoje, ela vem falar verdadeiramente sobre não deixar para amanhã a vida de conversão, né? Vai falar muito sobre uma falsa misericórdia que tem sido pregado dentro da igreja, né? A gente vai citar algumas coisas sobre isso também, tá joia? Outra coisa que São Gaspar Bertone ele vem trazer para nós, né? É que quando a gente ouve falar de misericórdia, a gente se sente bem. Mas quando a gente ouve falar de justiça, de julgamento, da ira de Deus, de vingança, a gente gera dentro do coração da gente um certo desconforto, certo? E a gente tem que entender que enquanto nós estamos vivos, Deus é o nosso advogado. Mas o dia em que a gente morrer, Deus será o nosso juiz, tá bom? Você que está entrando aí, vai curtindo, vai compartilhando, vai convidando os irmãos aí que estão online aí para entrar na nossa rede, tá joia? E depois também você pode estar curtindo e compartilhando aí com outras pessoas, né? Então São Gaspar Bertone ele quer centrar a gente. Talvez seja um dos capítulos assim espiritualmente que mais vai chacoalhar a gente, que mais vai puxar realmente a orelha da gente, né? Porque a assídia realmente é um dos pecados capitais que causa mais dano no coração, na alma, na mudança de vida e na conversão de cada uma das pessoas, tá joia? São Gaspar Bertone ele vai dizer assim que quando se trata da verdade, daquilo que está escrito, nós não podemos cancelar a verdade. Então, nós também não podemos adulterar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós temos que ter, então, fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá joia? Ele vai lembrar bem da parábola das 10 virgens, né? Das prudentes e daquelas que não são tão prudentes. Pedir para a gente sempre estar à espreita, à espera, né? Nós possamos sempre estar, desculpa falar assim, né? Ligados, né? Ligados mesmo àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer colocar para cada um de nós. Paulo também ele vem a admoestar a cada um de nós, na carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 11, e na carta aos Gálatas, no capítulo 6 também, no versículo 7, tá joia? São Gaspar Bertone, ele trazia com ele sempre algumas anotações, e ele diz assim que a grande inspiração
para combater os pequenos defeitos que nós trazemos dentro de nós e para aprimorar a virtude de Deus em nosso coração, na nossa vida e na nossa alma, para que nós possamos ter verdadeiramente uma diligência, ou seja, nós possamos ser guiados pela ação e pelo poder do Espírito Santo, né? Que nós possamos, dentro do nosso coração, buscar servir a Deus com alegria e com toda a responsabilidade e paz que é necessário, tá? Boa noite a todos os irmãos aí de Afogados da Engazeira, os irmãos de Pérola, a Kátia, que acabou de mandar uma boa noite. Cada irmão que está mandando boa noite aí, Deus abençoe vocês, tá joia? Que nós possamos entender que a glória de Deus precisa estar dentro de nós, dentro do nosso coração. E isso só é possível se nós buscarmos uma vida de santificação, uma vida diária de santificação, né? Na escuta, na meditação da palavra de Deus, certo? É interessante que São Gaspar Bertone, ele coloca também, né, que agora não é mais o tempo de ler, agora é o tempo de fazer. Então, porque a gente já está no final do livro, né? Então ele vai colocar isso. A Patrícia da Bahia, Deus abençoe também. Dáguia Silva, Deus abençoe. Ricardo, grande Ricardo lá de Afogados da Engazeira, Deus abençoe também, tá? Ele encerra dizendo assim: o diabo, ele pega uma frase de São João Crisóstomo, vai dizer: o diabo, de São João Crisóstomo, faz sentir seguro aquele que quer arruinar, e não adiar nada de um dia para o outro. Então, assim, você vai sentir segurança, uma segurança falsa, né? Porque isso é um desejo do demônio. O que é segurança? Tá bom desse jeito, né? Não preciso melhorar mais nada, não preciso dar um passo a mais na fé, eu não preciso caminhar um pouco mais para frente, não preciso de nada disso. Isso é uma grande mentira de Satanás, é uma grande mentira do demônio, certo? Então, o grande vício que nós trazemos dentro do nosso coração, vai dizer esse capítulo, é o vício de adiar para amanhã, tá? Adiar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, ou que nós deveríamos ter feito hoje. E aí vai dizer assim, que esse tipo de assídia é o pior de todos. É o vício de adiar sempre para amanhã e de jamais começar seriamente a fazer o bem. Seriamente. Nós temos que começar a fazer seriamente, né, a fazer o bem. Não é começar e depois parar depois. Mas é começar e se empenhar, né, e verdadeiramente buscar, né, pela presença de Deus, pelo nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo, né, a fazer aquilo que tem que ser feito agora. Olha só que interessante, né? Ele vai trazer para nós o capítulo 5 do livro do Eclesiástico. Depois você pode pegar a palavra de Deus e olha só o que vai dizer. Vai dizer assim, né? Que não diga, pequei e nada me aconteceu, pois o Senhor é paciente. Não fique muito seguro do perdão a ponto de amontoar pecados. Não diga, a misericórdia de Deus é grande, Ele vai me perdoar todos os meus pecados, porque Ele tem compaixão, né, e cólera. Mas sua ira se voltará contra os pecados. Não demore para se converter ao Senhor e não fique adiando isso de um dia para o outro. Porque a ira do Senhor virá de repente e você perecerá no dia do castigo. E aí é interessante que esse pecado de indolência, né, de se converter mal para o bem e de acabar retardando a confissão dos erros, é um risco que eu e você nós não podemos correr, né, e que é muito perigoso. Por quê? Porque isso pode levar a mim e a você, infelizmente, para o inferno. E hoje a gente não ouve muito falar sobre isso, né? Parece que sumiu essas coisas um pouco, né? E eu quero dizer para você que, infelizmente, o inferno é um local, é um estado, e ele existe,
e que nós corremos um sério risco de cair, né? De cair nas profundezas do abismo. Então nós temos que ter cuidado. Roberto Carlos, grande irmão e amigo lá do Pará, né? Deus abençoe, meu irmão. Eliane, Deus abençoe também, tá bom? Então nós temos que buscar logo a mudança. São Gaspar Bertone vai colocar assim, que se eu e você compreendêssemos o quanto é arriscado a gente ficar procrastinando, né? Ou seja, adiando, certo? A conversão, deixar e abandonar o mal, a gente não estaria brincando com a vida que a gente tem levado e vivido. E aí o mesmo santo, ele vai dizer assim, que eu e você, nós não podemos de maneira nenhuma desafiar a paciência de Deus. Então esse capítulo 5 do livro do Eclesiástico, que começa dizendo, eu pequei, mas o que me aconteceu de catastrófico? Ou seja, a pessoa comete algo de errado e sente, né, no coração aquele sentimento de impunidade. Infelizmente, a pessoa vai sentindo aquele sentimento de impunidade dentro dela. Ela vai se achando dona dela mesma, dona de si mesmo. E aí, São Gaspar vai dizer assim para mim e para você, que nada de mal quer dizer então uma desgraça, um remorso, um medo, uma amargura, uma preocupação, uma atribulação capaz de tirar a loucura e a alegria e o tranquilo prazer de viver? Nada. Então a pessoa, ela fica no pecado, ela vive no pecado, não está acontecendo nada, então vou tocando a minha vida do jeito que dá, como dá, porque tá bom desse jeito. E aí entra mais para frente aquela palavrinha, né? Eu confio na misericórdia de Deus, certo? E nós temos que entender que Deus, na sua infinita sabedoria, ele premia as pessoas que são boas, mas ele vai castigar o mal até o último centavo. Ele vai castigar o mal até o último centavo. Ele nos ama, sim, mas ele não ama o pecado que está em nós, o erro que está em nós. Então nós temos que mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. E aí vai dizer assim para mim e para você, sim, Deus é paciente, tem um grande coração, está sempre esperando como um pai. Mas esse retorno para o pai tem que ser um retorno de quem quer mudar, de quem quer ser diferente, né? E aí vai dizer assim, o filho pródigo, que talvez, com o passar dos anos, crie juízo e retorne até a estrada certa. Mas enquanto você está brincando, você pode correr um sério risco de morrer. E se você morrer, logo em seguida já vem o seu juízo. E aí a gente, de acordo com os nossos atos, as nossas atitudes, a gente vai saber então para onde é que nós vamos, aonde é que nós vamos parar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Existem alguns raciocínios, até de pagãos, que vai dizer assim, o Senhor é paciente, isto é, espera que os ímpios façam penitência e retarda o mais que pode a sua punição. Só que o provérbio também vai dizer assim, que os deuses possuem pés macios como de lã, mas têm mãos de ferro, né? É interessante que o Salmo, no capítulo 2, vai dizer que o Senhor voltará e ele governará com um cetro de ferro em suas mãos. E aí então São Gaspar Bertone vai colocar o Altíssimo, Potentíssimo, ele possui uma grande paciência. Essa é uma prova da sua onipotência, porque ele, ofendido por tantos delitos da nossa parte, injúrias, não fica irado e nem se deixa levar pela indignação e pela vingança, mas ele permanece sereno, tranquilo, paciente, benigno e clemente. Deus é onipotente em sua paciência. Todavia, ao mesmo tempo, Deus é altíssimo e onipotente na justiça e também na punição. Ele nada vai deixar impune e nem as mínimas coisas. E o pecado mortal, como o furto e o homicídio, ele pune com o fogo eterno do inferno. E aí ele vai dizer assim, respeitai, portanto, então vós,
pobres criaturas mortais, e vós, poderosos da terra, os olhos mais agudos de Deus, o seu olhar que tudo vê. Olha só, tremei de medo diante da onipotência divina, temei a providência de Deus, amai e apertai a sua mão paciente e evitai por caridade a sua justiça e a sua vingança punitiva. Então ele vai colocar para nós aqui um trecho da Vulgata, que é uma das traduções da Sagrada Escritura, que vai dizer assim para mim e para você: a infinita grandeza, a infinita paciência e a infinita justiça. Então Deus, ele vai trabalhar essas três palavras, são as, vamos dizer assim, são as qualidades de Deus, né? Ele tem grande, infinita grandeza, ele tem paciência, infinita paciência, mas ele também é infinitamente justo. São Gregório Magno, quando ele cita Eclesiástico, capítulo 5, ele vai trazer para nós alguma coisa, ele vai dizer assim: tenham presente, caríssimos irmãos, que a misericórdia de Deus se colocou como um anteparo ao redor da nossa incessibilidade, de modo que o homem não pode invocar nenhuma desculpa. E aí vai dizer assim: Deus é esquecido por nós e mostra paciência, vê-se desprezado e nos chama novamente. É objeto de ofensa, olha só, Deus é objeto de ofensa no desprezo, e todavia ele promete prêmios também aos que se decidirem pelo retorno. E aí ele vai dizer assim: ninguém, no entanto, abuse da sua longanimidade, porque ele mostrará no julgamento o seu rigor tão grande quanto maior for antes a sua paciência e espera. São Paulo também vai citar Romanos capítulo 2, versículo 4. Também nós temos aqui o Salmo 7, versículo 12, e ainda mais um trecho de Eclesiástico 5, no versículo 4, né? Então, eu e você, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos abusar do perdão de Deus. São Gaspar Bertone vai dizer que se Deus adiou a punição do pecado e permanece na espera da sua completa conversão, você não pode viver tranquilo ou absolutamente continuar a importuná-lo com outros novos pecados, né? Se Deus está paciente, então nós temos que mudar. Se Deus está paciente, então nós temos que mudar de vida. Se Deus está paciente, nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração. São Gaspar Bertone vai dizer: a paciência no final se cansa. E aí então Deus vai dar lugar à justiça, né? E então o arrependimento e a dor vão se tornar nessa hora sentimentos inúteis. Em outras palavras, o perdão obtido de seus pecados passados não lhe deixa seguro. E a paciência diante da excessiva ofensa vai se tornar então um grande furor. E Deus vai se tornar justo, né? Então olha só, é certo então que todavia, embora nós tenhamos alcançado o perdão do pecado, a pena não foi ainda minimamente quitada. Então nós temos que ter cuidado, porque o processo de conversão é algo que tem que ser diário, né? O processo de conversão é algo que tem que ser decisivo na vida da gente, no nosso coração e na nossa alma. E é por isso que a espiritualidade, ou seja, a vida de espiritualidade, não é algo tão fácil assim. Se eu estivesse aqui falando só de cura, de libertação, revelando milagre, isso e aquilo, mas e o crescimento espiritual? Né? E a verdadeira busca? Né? Deus abençoe Jackson, de Quixaba, nosso irmão aí, Pernambuco. Deus abençoe você, meu querido. Né? Enfim, deve temer que a ira divina provoca pelos seus contínuos pecados, possa recordar o perdão já concedido, e assim pelo desprezo e para com a clemência divina, nós então devemos nos colocar diante de Deus e buscar cada dia mais mudar de vida, se converter, ser um homem ou uma mulher diferente na presença de Deus. Tá bom? A cólera divina venha a castigar então esses novos pecados que nós possamos cometer com uma nova severidade, por causa da péssima atitude ao cometê-los. Dessa forma, eles se tornam muito mais condenáveis. E aí ele traz para nós
né, um trecho do evangelho, daquela palavra, da parábola do cara que foi perdoado. Aí ele sai dali, ele pega um outro pelo pescoço, porque devia até bem menos do que ele, não perdoa, depois ele volta diante do rei, e ali ele é jogado na prisão, ele é açoitado, e só vai sair dali até que ele pague o último centavo, né? Então nós temos que entender que existe o perdão, existe, né? Mas quando nós nos colocarmos diante de Deus, definitivamente vai existir também o julgamento definitivo. São Gaspar Bertone vai dizer: é bem verdade que Deus não julga uma ação duas vezes, viu? Não se arrepende dos dons concedidos, nem mesmo chega a retirá-los. Porém, isso não significa que Deus não sinta uma grande indignação por aqueles que, pela facilidade em obter o perdão e pela experiência, né? Olha só, em obter o perdão e pela experiência da misericórdia, aproveitam para pecar com maior liberdade e desfaçadez, ou seja, descaradamente, falta de vergonha na cara, na realidade, né? E aí, olha só, ele vem trazer para mim e para você que nós não podemos ficar nos aproveitando da misericórdia de Deus, não. O cardeal Sara, ele vai dizer assim, que nós não podemos ficar enganando as pessoas com essa conversa de misericórdia, porque a misericórdia de Deus são para aqueles que estão arrependidos, verdadeiramente aqueles arrependidos. Senão seria muito fácil, né? Passar a vida toda na bagunça, aprontando, bebendo, fumando, fazendo tudo que não pode, adulterando, uma vida esculhambada, arrebentada, e aí no final, Deus é misericordioso, né? Deus salva, né? O cara bate um carro bêbado, atropela os outros, mata as pessoas, se mata, Deus salva, né? Deus salva, Deus é misericórdia, né? O cara nunca rezou o terço quando estava vivo, na hora que ele morre, bota um terço na mão dele, dentro do caixão lá, né? E aí, como se fosse adiantar alguma coisa. Desculpa, mas já morreu, né? Desculpa, enquanto a vida é a esperança. Depois que faleceu, né? Aí vem o juízo, né? Vem a condenação, ou a glória eterna. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, olha só, o livro do Eclesiástico, no capítulo 5, ele vai dizer: não diga, a misericórdia de Deus é grande, ele me perdoará todos os meus pecados. Vai dizer assim: assim, logo que me arrepender e tiver implorado a sua misericórdia, ele logo então me perdoará. Esse comportamento do homem é um grave pecado contra o Espírito Santo, porque ele abusa da misericórdia e da bondade para praticar o mal, e se aproveita disso como se justificando para continuar a praticar o mal. Eu vou fazer, depois eu me confesso. A confissão é quando há o arrependimento, né? A confissão é quando há o arrependimento. Então, o sacramento da misericórdia é para aqueles que se arrependeram. E aí depois a misericórdia de Deus é grande, não para lhe permitir pecar mais, mas para lhe dizer que os pecados sempre são perdoados, sobre a condição de que você se comprometa a não mais cometê-lo. E aí vai dizer assim: é um horrível sacrilégio que a misericórdia de Deus se torne... É um horrível sacrilégio, isso aqui é forte, tá? É um horrível sacrilégio que a misericórdia de Deus se torne uma prostituta do demônio. Você já pensou uma coisa dessa? A misericórdia de Deus se tornar uma prostituta do demônio? São Gaspar Bertone, é um santo da igreja que está falando isso daqui. E aí vai dizer assim: e que a misericórdia que nos deveria unir a Deus, nos una ao diabo. Por quê? Deus é misericórdia, então eu vou continuar na vida desgraçada que eu estou vivendo. Deus é misericórdia, eu vou continuar na vida esculhambada que eu estou vivendo. Você já pensou? A misericórdia de Deus se tornar prostituta do demônio? É um santo da igreja que está falando, né? E aí vai dizer assim: reflita então, a misericórdia que Deus concede como proteção aos pecados, esse templo santo no qual se entra para aplacar a Deus e reconciliar com Ele, você o transformou num prostíbulo do demônio,
onde se celebram de modo demoníaco missas negras. O homem foi criado para celebrar a glória de Deus e está celebrando a glória do diabo. E aí vai dizer assim: portanto, não se aproveite da misericórdia de Deus para continuar a pecar. Viu? Não se aproveite da misericórdia de Deus para continuar no erro que você está. Não faça isso. Você está prostituindo a misericórdia de Deus. São Gaspar Bertone está dizendo que aquele que continua no pecado, falando dessa conversinha aí de misericórdia e não tendo mudança de vida, está transformando a misericórdia na prostituta do demônio. É um santo da igreja. Então a gente tem que entender que existe a misericórdia, existe, mas que também existe a ira de Deus. E aí então o santo vai dizer assim, né, que do mesmo modo que a misericórdia de Deus está sempre pronta para ir ao encontro do pecador arrependido, né, como Jesus fez com Maria Madalena, como Jesus fez com o bom ladrão na cruz, como Jesus fez com Paulo, você precisa entender que a ira de Deus também se precipita improvisadamente sobre os pecadores que são impenitentes e surpreendendo-os no sono, né, os arrasará, como fez com Lúcifer, Caim, Saul, as pessoas lá do dilúvio, e também com a destruição de Sodoma e também dos seus habitantes. Aqui, por pecadores, se entende aqueles que possuem o hábito de pecar. E olha só, e nesse hábito permanecem obstinados e empedernidos. Para eles, nada de misericórdia, somente a ira e a vingança de Deus. Tá bom? Só que, ao contrário, sobre eles a ira cairá imediatamente e pela eternidade. Seguramente irão para o tormento eterno do inferno. Este é o significado do verbo original, cairá. Uma ação imediata. Então, morreu, logo em seguida vem o juízo. Ou cairá para o inferno, ou subirá então para o céu. Amém? Então, São Gaspar Bertone, ele diz assim: por isso, esses infelizes, né, concluem, apenas nascidos estamos mortos, e todo o pecado, por sua natureza, existe um castigo imediato. Se esse não acontece, há só misericórdia. Não é isso? Aí, olha só que interessante, ele vai dizer assim que ele traz para mim e para você a imagem de um leão faminto que observa a presa à sua frente. Assim é o demônio com as pessoas que vivem com essa ideia na cabeça, sabe? Essa ideia, Deus é misericórdia. Que misericórdia? A misericórdia é para você mudar de vida, rapaz. A misericórdia é para você criar vergonha na tua cara. A misericórdia é para você abandonar essa vida desgraçada que você tem levado, que você tem vivido aí, e se aproximar cada dia mais de Deus. Né? Fica achando que vai aprontar, fica achando que vai fazer o que você quer aí na tua vida e que vai ganhar o reino do céu aí de gorjeta, de lambuja. Não, não. Você está errado. Você está errado. Então que nós possamos abrir os nossos olhos, nós possamos nos corrigir nos nossos erros. Né? Olha só, o leão fica observando ali aquele que está mais afastado, aquele que está mais fraco, aquele que está anestesiado naquela situação, e ele vai dizer assim que o diabo está pronto para saltar em cima da pessoa e devorar ela. Assim também, a vingança de Deus ela é como uma fera, né? Ela vai dirigir os olhos para nós, certo? Para os nossos erros, para os nossos delitos, e ela vai então se atirar sobre nós e executar aquilo que tem que ser executado, né? E muitas vezes Deus só não faz isso porque, como existe a misericórdia, como existe o arrependimento, então o arrependimento se encontra com a misericórdia de Deus e a graça de Deus age, então, na nossa vida, né? Então nós temos que entender que nessa corrida para o céu, a gente, pela graça de Deus, nós não estamos sozinhos e que nós temos por companheiro a misericórdia de Deus, que só age na vida da gente se tiver mudança de vida, mudança de comportamento, ou seja, precisa ter o quê? Conversão, né? Precisa mudar
os seus hábitos de pensar, de falar, de olhar, de sentir, de agir. São João Crisóstomo, ele vai dizer assim que a vingança de Deus, né, apressa o passo quando o homem dorme tranquilo nos seus pecados. E olha só, e isso não só para puni-los justamente, mas também por misericórdia, a fim de não agravar a punição, visto que é provável que esses homens, se sobreviverem por mais tempo, aumentarão seus pecados, agravando assim a própria pena. E aí São Gaspar Bertone vai dizer para mim e para você que nós não podemos mais adiar a nossa conversão, né? Parece que a gente está igual o barulho do corvo, né? Que vai dizer cras, 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 cras significa amanhã, amanhã, né? Santo Expedito, quando ele bate o pé em cima do corvo, ele fala hoje, né? E o corvo ele vai dizendo cras, a gente vai deixando para amanhã, né? Vai empurrando com a barriga, né? E aí vai dizendo assim, amanhã eu me converterei, amanhã eu vou mudar de vida, né? Porque a ira do Senhor virá de repente e você perecerá, vai perecer no dia do castigo, se amanhã você não amanhecer vivo. Então por que não começar a tua mudança hoje, né? Pelo menos Deus vai ver a intenção do teu coração e vai ajudar você a cada dia dar passos em direção mais firmes, né? Em direção a Ele. Vai dizer assim, quem é tão louco que pegando na mão por acaso uma cobra venenosa, não vai jogar ela para longe? Imagina que você pega uma cobra, vai ficar segurando, amanhã eu jogo ela fora, né? Correndo o risco de ser picado, tem certeza que você não vai fazer isso. E aí vai dizer assim, né, para mim e para você, quem vai infectar o próprio corpo ou vai introduzir na própria cidade um principal inimigo, ou quem conserva em casa cadáver cobertos de vermes? Imagina você colocar uma carniça dentro da sua casa, não, tá dentro da geladeira, você abre a geladeira, tá fedendo, abre, não, tem que tirar isso aqui, por quê? Porque você quer purificar o ambiente. E por que com o pecado você também não faz a mesma coisa? Por que com a vida que você está vivendo aí, você não abandona ela hoje, né? Olha só, ou quem acolheria na alma um demônio? Você acolheria na sua alma um demônio? De jeito nenhum, né? O pecado mortal é a cobra, ele vai dizer, o pecado mortal é a peste, o pecado mortal é o inimigo, o pecado mortal é o cadáver e o pecado mortal é o demônio. E ele vai encerrar dizendo assim, logo que você toma conhecimento, lança fora com todas as forças, se arrependendo. Você então joga fora com todas as forças e você então se arrepende. Graças a Deus. É isso que você tem que fazer. Joga fora essa porcaria. Joga fora isso que está aí com você. Joga fora isso aí que infelizmente está afastando você de Deus e que pode levar você até para o inferno. E aí ele vai dizer assim, ele traz para mim e para você um comentário de São João Crisóstomo, né? O boca de ouro da igreja, sobre essa passagem, falando assim: você não sabe o que lhe reserva o dia de amanhã. No ato de adiar, há somente o risco e a angústia. Ao contrário, segurança e certeza para quem executa as coisas logo. Não diga, pois, chegará o dia em que terei tempo para me converter. Essa afirmação desagrada muito a Deus. E aí diz assim, de fato, enquanto ele lhe prometeu a eternidade, porque você, nesta vida tão breve, não quer se empenhar e, ao contrário, se arrasta assim abatido e desanimado, como se desejasse uma vida ainda mais breve do que esta. Talvez não demonstre isso a sua cotidiana vida, as libertinagens, os espetáculos e as riquezas. Você se embriagou, exagerou na comida, arquitetou algum roubo? Não desça um outro degrau, volte atrás. Não invente desculpas ou pretextos para continuar no mal. Muitos, justamente quando praticavam o mal, morreram improvisadamente e foram direto para o tribunal divino.
São João Crisóstomo vai dizer assim, olha, reflita bem, para que isso não aconteça também a você. Não teria nenhuma desculpa. Porém, a muitos, retruca você, Deus concedeu a graça da conversão no final da vida. Só que olha só, talvez sim, você responde. Por que você diz talvez? Isso aconteceu alguma vez? Pense ao invés que você está tomando uma decisão a respeito da sua alma. E, portanto, pense também o contrário e diga, e se ele não me conceder? Porém, você continua a repetir, e se ele me conceder? E aí, olha só, é sempre ele quem lhe concede ou não concede. Contudo, a decisão de se converter já é certamente mais útil e mais segura. Santo Agostinho, em uma pregação sobre o tempo, diz: o homem, porque o adiamento de um dia, Santo Agostinho vai dizer assim: ó homem, por que o adiamento de um dia para o outro? Talvez hoje seja o último dia que você tem. Então nós temos que ter cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá bom? A oração vai dizer assim para nós hoje: ensina-me, Senhor, a bem contar os meus dias e a alcançar a sabedoria do coração. É tudo verdadeiro aquilo que me disse. Sou eu que aproveito perigosamente da sua paciência e da sua misericórdia. Eu deixo para amanhã e a decisão de mudar de vida como o gordo. Os gordos, né, no início da dieta, como o alcoólatra ou o fumante ou o dependente químico. Esse também é o meu problema, né, o pecado. Os alcoólatras, os dependentes químicos que desejam se curar, eles possuem um grupo, uma comunidade terapêutica que os apoia, os encoraja, os avalia. Compreendi que devo caminhar em grupo, em organização, em comunidade, pois todos nós temos os mesmos problemas, ainda mesmo quando nós não queremos admitir nós temos. Senhor, conceda-me então bons companheiros de viagem, sinceros, misericordiosos, acolhedores, mas não acomodados, que se sintam pecadores perdoados. E o Senhor, caminhante, misterioso, caminhe conosco e ouça as nossas desilusões. Com a sua palavra, aqueça então o nosso coração, parta, Senhor, o pão da vida, fique conosco, porque já se faz tarde. E aí então vem uma resposta de Jesus: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim, não produzirão nada. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será jogado fora com o ramo que seca e depois o recolhe. E o jogando no fogo, queimam. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiser, lhes será dado. Permaneçam no meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe da divina providência, providenciai, Mãe da divina misericórdia, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Não deixe para amanhã, meu irmão, aquilo que você pode fazer hoje. Amém? Não deixe para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. Tá bom? Não faça da misericórdia de Deus um prostíbulo, certo? E uma prostituta do demônio, como diz São Gaspar Bertone. Não faça da misericórdia de Deus uma prostituta do demônio. Mude hoje, agora.
que esse vídeo tenha ajudado você. E com a graça de Deus, amanhã a gente vai trabalhar a conclusão do livro, tá bom? Tá? Assídia, vírus que mata o amor, São Gaspar Bertone, editora Paulo, aqui em Campo Grande, tá bom? Fala lá com o Flávio e com toda a equipe da Livraria Paulos. Eles vão estar lá pronto para estar atendendo vocês, tá joia? Amanhã tem a conclusão e eu vou passar para vocês uma grande novidade. A gente tem um livro de espiritualidade maravilhoso para dar continuidade depois na nossa vida espiritual, tá joia? Deus abençoe vocês, paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração, fogo na alma de vocês. Amém? Faça hoje, não deixe para amanhã não. Boa noite, bom descanso, paz para vocês.